Olá, gente. Mais um outro vídeo sobre o cangaço lampiônico, a figura aqui, né, do Virgulino, que entrou para a história, né, e ainda hoje isso cita muitas pessoas que gostariam de saber, eu não entendi o fim de Lampião, cada um que dê a sua opinião. O Virgulino, o cangaceiro, rei do cangaço, Lampião, foi embora, sumiu, né? Então, essas coisas deixam bastante qualquer história, né? A imaginação das pessoas, sempre questionando, como é que foi, imaginando cada um que dê sua opinião, a sua maneira e do seu modo de ver, de analisar. E então eu fui verificar mais uma vez uma entrevista que Paulo Gastão fez com o Candeeiro, né? Essa entrevista está no YouTube, não fui eu que fiz, é claro, foi o Paulo Gastão e alguém que gravou lá, mas isso tudo serve de elemento, de material para mim, que analiso essa questão que as pessoas acreditam que o Virgulino nunca morreu, que foi herói, outras horas que foi bandido, e assim vai. Cada um dentro de sua visão, né? Então, o que é que eu escutei e ouvi e assisti nesse vídeo, que o Paulo Gastão questionando para o Candeeiro, na possibilidade do Virgulino entregar-se, né, às polícias, né? E o Candeeiro disse, isso não, ele não faz isso nunca, vejam só, ele não faria isso nunca. Por que que ele não faria? Porque ele não era homem de se entregar, ele era, digamos, herói para aquelas pessoas, né? O Virgulino, ele comandou vários grupos, então ele tinha um domínio sobre aquelas pessoas, tudo geralmente jovens, conforme o Candeeiro falou, que entrou com 20 anos, foi influenciado por uma pessoa que ele conhecia e que chamou, e depois ele ficou lá no cangaço e até o dia lá em Angico, o fatídico dia 28 de julho do ano de 1938, segundo ele, os relatos dele, ele estava ali presente, inclusive saiu com o braço machucado não, levou uma bala, um balaço, né? E então, foi uma das pessoas que falou exatamente que o Virgulino jamais se entregaria, coisa que eu estou agora justamente batendo nessa tecla. Por quê? Porque o Virgulino, ele tinha uma personalidade psicopática. O psicopata, ele é é um conjunto, existem vários níveis de psicopatas, né? Aqueles que são mais leves, que são mentirosos, enganadores, que vivem no nosso meio, né? Que você vez por outro pega nas mentiras, que você pega enganando, né? Aquele cara, hoje não tem mais, ninguém passa mais cheque sem fundo, mas ainda consegue enganar as pessoas, pedir um dinheiro emprestado, mentir, dizer que é para uma coisa. Até tem pessoas que dizem assim, porque eu estou precisando muito, porque minha mãe, meu pai está doente, né? Isso a gente vê muito golpe, muita coisa na internet hoje, o pessoal, muita gente que fica pedindo, né? Ajude, que usa pessoas doentes, pessoas com algum problema físico, usam às vezes a própria família, os próprios pais, para pedir dinheiro, dizendo que eles estão precisando. E na verdade, quando se descobre, é uma mentira,
né? Porque a mentira é aquela coisa que é consciente, mas tem muita gente que faz isso, tem gente que vive o mundo da fantasia e da mentira ao mesmo tempo. Então, no meu entendimento, por que que os cangaceiros, eles primeiro, os ex-cangaceiros que sobreviveram, né, àquela chacina, que fugiram, ninguém nunca questionou se o Virgulino, né, o que seria Virgulino para eles, houve algumas poucas pessoas que disseram, por exemplo, a Dadá, que era uma mentirosa também, outra psicopata, ela dizia assim, ele era um pai para nós, a Sila também falou isso, né? Ele era um pai, ele ajudava, mas gente, o psicopata é assim mesmo, né? Ele mantinha aqueles grupos ali, todos subalternos a ele comandando, ele era o chefe maior do cangaço naqueles grupos ali, ele conseguia atrair jovens para o mundo do crime, como hoje muita gente atrai para o mundo das drogas. É a mesma coisa, a diferença é pequena, é só porque naquela época o Virgulino, digamos, não era um traficante de droga, mas se fosse hoje ele poderia ser um traficante de droga, como existem traficantes aí que ficam conhecidos, né? Então, mas estamos falando justamente no cangaço, né? Então, os ex-cangaceiros, né? Que deram as suas, nas entrevistas que falaram sobre o Virgulino, eles jamais iriam supor que o Virgulino tivesse capacidade de cometer alguma coisa contra si próprio, contra ele mesmo. Primeiro porque ele era comandante daqueles grupos, ele era um rei para aqueles grupos. Até Frederico Pernambucano de Melo disse que era uma terra sem rei nem lei. Tinha lei, sim. Agora, só que para o psicopata, doutor Frederico, psicopata não tem a lei do Estado, tem a lei dele próprio, né? O psicopata, ele não reconhece a lei dos outros, nem do próprio Pai Eterno. Aí algumas pessoas já disseram, porque o Virgulino, ele era religioso. Não existe psicopata, do tipo Lampião, serial killer, que seja religioso, que acredite que existe uma lei maior, que é a lei de Deus, que é a lei do Criador. Não existe nenhum psicopata do tipo, principalmente serial killer, que vá acreditar em castigo divino. Não existe isso. Isso é falácia, né? Então, o Lampião, ele não se entregaria realmente, né? E, no meu entendimento, quando o Virgulino resolveu ir ali para Angico, que foi para um lugar horrível, né? Ele já era acostumado a viver, às vezes ele passava mesmo, ninguém sabia onde estava o grupo do próprio Virgulino. Poderia ter vários grupos espalhados em vários lugares, até ir de um estado para o outro, né? Mas, geralmente, o psicopata ele não iria fazer confidência aos outros cangaceiros quando ele quis ir ali, quando ele foi para Angico, ele escolheu o lugar último da vida dele. Que ele não sairia dali, ele não tinha mais condição física, e ele não sairia dali de Angico para constituir uma família em qualquer lugar ele não faria isso, certo? Por quê? Porque ele era tipo serial killer. Se ele fosse preso, ele não admitiria, ele se mataria também, né? E preso ele jamais seria, porque exatamente nessa entrevista que ele concedeu, que o Candeeiro concedeu para o Paulo Gastão, ele disse, se entregava não, ele não se entregava de jeito nenhum, não se entregava mesmo não. Candeeiro teve esse discernimento, né? Foi dois únicos
que teve discernimento, depois de muito tempo, de entender que Virgulino não se entregaria, até porque o Virgulino já havia em outras ocasiões de que havia se dado bem com a vida do crime, na vida do crime, e assim ele prosseguiu até o último dia de sua vida. Então, outra pergunta do Paulo Gastão foi o seguinte: e você escutava alguma conversa do Virgulino? Ele disse, não, ele era muito reservado. Quando ele ia conversar, digamos, com o Coronel Pétreos, né, lá do lado de Sergipe, com o governador, que era amigo, entre aspas. O Virgulino não era amigo de ninguém, viu, gente? Psicopata não é amigo de ninguém, ele é interesseiro, né? Então, do doutor Audálio, do João, aliás, de João Bezerra, tudo isso o Virgulino tinha capacidade de conversar com eles, mentir, enganar. Olha, recentemente, a Susana von Richthofen, né, que estava presa por ter mando executar o pai e a mãe, né, aí ela convenceu para ter a sua, digamos, ter os benefícios da lei, que a lei nossa permite que a pessoa tenha digamos assim, tenha o indulto de Natal, ela conseguiu o indulto de Natal, ela conseguiu fazer vestibular e ingressar em faculdade e sai para estudar, né? O direito, ela conseguiu, gente, que o próprio foi uma pessoa da justiça, o próprio advogado dela, ela convenceu o advogado que nunca tinha feito aquilo na maldade, essa coisa toda, ela tem esse dom de convencimento, né? E o promotor público do caso da Susana von Richthofen, né? Aquela galeguinha aí, né? Ela, depois que ela conseguiu sair, né, da prisão, ela agora está vai casar-se, né? E está a maior confusão, porque o noivo, né, é casado, é divorciado e vai casar-se com ela. E a família da esposa desse cara, que é o noivo da Susana von Richthofen, ela vai casar-se, né? E a mãe dos filhos desse cara, que vai casar com a Susana von Richthofen, ela ingressou em juízo para não ter a guarda compartilhada com o marido e dos 2 filhos dele. Porque até isso a Susana von Richthofen está conseguindo convencer esse cara que vai casar com ela, né, que ele leve os filhos, digamos, nos finais de semana, para ficar. Imagine quem é que vai ficar sossegada com os filhos nas mãos de Susana von Richthofen, que mandou assassinar os próprios pais e ficou lá na sala aguardando a execução dos pais, serem executados e mortos, né? E então o próprio irmão da Susane, ele foi muito afetado nesse caso também, porque abalou muito, inclusive a justiça deu o direito de ele retirar até o nome, porque a Susana queria o quê? Os bens do pai e da mãe. Então, para que nós entendamos, o Candeeiro disse na entrevista, voltamos à história do cangaço, o Candeeiro disse que se arrependeu muito, que era muito jovem, que jamais faria aquilo e que dava conselho para que ninguém fizesse, porque o Candeeiro conseguiu, depois de sair do cangaço, né, ele conseguiu constituir uma família lá em Buíque, em Pernambuco, aqui em Pernambuco, né? Mas ele entrou porque ele disse que deve ter matado alguém, tudo que estava dentro do mundo do crime, ele fez isso, mas ele se arrependeu bastante, né? Então ele não era tipo Virgulino, que era
psicopata em alto nível, né? Olha, gente, uma sobrinha aí. Sempre que eu vou fazer um vídeo sobre Virgulino, sempre acontece alguma coisa, mas tudo bem. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que eu entendo que o Virgulino, ele próprio se matou, né? Aquele tiro na região, o primeiro tiro na região frontal, ele se matou, porque ele atirou na cabeça dele. Por quê? Porque ele não se entregaria às polícias, de forma alguma ele se entregaria, e ele preferiu se matar a entregar-se, e no caso ninguém nunca questionou isso, porque o Virgulino estava só, o Luiz Pedro não estava no local, a Maria não estava. Se a Maria não estava, como é que depois o Virgulino sairia dali, de Angico, para levar a Maria, se a Maria já estava morta, sem a cabeça, segundo o Panta de Godoy. O Panta de Godoy, no meu entendimento, foi um dos que falou a coisa mais lógica, né? Que ele atirou, deu o segundo tiro na cabeça do Virgulino. E porque a cabeça do Virgulino estava toda esfacelada, segundo o doutor Lages Filho, que tentou verificar, fazer ali aquele, estudando ele como perito, periciar a cabeça, mas não podia dar um laudo, digamos assim, dizendo que o Virgulino tinha sido morto por aquela bala, porque não havia o corpo para ele determinar qual a bala que matou. No meu entendimento, a primeira bala que o Virgulino, o Lampião, ele mesmo atirou na região fronto-parietal, deu o primeiro tiro, quando o Panta de Godoy, depois já de ter atirado na Maria, né, atirou, uma bala bateu na barriga, a outra bala bateu nas costas, portanto a Maria não poderia nem levantar-se para dizer corre para salvar o Virgulino. Ela não sabia que o Virgulino estava morto, porque ela foi morta em outro espaço, né, digamos 70, 80 metros de distância, mas significava muita coisa ali dentro daquele, digamos, ambiente. Nem era dentro, porque o ambiente era aberto, né? Mas, digamos, no próprio ambiente, ali onde foram executados os 11 cangaceiros. Então, o Virgulino deu tiro na cabeça, ficou em cima da pedra. O Panta de Godoy, ele, depois que ele atira na Maria, que ele já corta a cabeça da Maria, né? Ele desce ali, e quando ele chega lá embaixo, claro, desceu, vai lá para baixo, é lógico, né? Então, ele encontra já aquele cara, aquela pessoa, se debatendo em cima da pedra, com já um tiro, que foi bem de próximo tiro, né? Por isso esfacelou todo o crânio, né? E depois, com o outro tiro na região também da cabeça, né, que foi dado pelo Panta, terminou de matar o Virgulino. Agora, quando o Virgulino deu o tiro na própria cabeça, o meu entendimento, quem quiser pode ou não aceitar, essa é a minha versão, depois de analisar tudinho, até o ambiente que eu já passei ali, naquele espaço, né, o lugar que o Virgulino escolheu, porque como psicopata também, os psicopatas, eles são assim, deixar dúvidas, né? Eles são aquelas pessoas que eles premeditam o que vão fazer. E o Virgulino premeditou, sim. A Cila disse assim, aquele era o dia do compadre, né? Exatamente. Ela disse que o Zé Sereno disse para ela, compadre, isso não é lugar, isso não é seguro. Mas o Virgulino já sabia o que queria. Ele queria deixar todo mundo em dúvida, porque ele não queria sentir-se vencido, mas sim vencedor. Nesse sentido, ele sabia o que iria ocorrer com ele, e na hora que ele
mesmo o instinto de sobrevivência, né, ele já estava muito decaído, já estava uma pessoa com 42 anos, considerada idosa, uma pessoa que não tinha mais resistência física, mal alimentado, bebia pouca água. Então, gente, a minha compreensão para o fato é que o Virgulino deu cabo de si mesmo, porque ele não permitiria que ninguém depois dissesse, foi eu quem atirou no Virgulino, que matou. Então ele atira na própria cabeça, fica ali naquela pedra. Não havia possibilidade dele sair dali, porque a Maria estava morta já. E ele não poderia sair de lá de Angico e ir para outro estado, como disseram que ele ia para Minas Gerais, né? E constituir uma outra família. O meu entendimento é que isso não acontece, principalmente nessa situação que era o Virgulino, que era psicopata, tipo serial killer, ele não se entregaria. Ele não, como dizer assim, não permitiria que ninguém fosse o executar. Ele poderia ser executado dormindo? Não. Por quê? Porque dormindo não. Porque ele, quando ia, digamos, dormir, ele sempre estava atento também e havia ali aqueles compassos dele todinho em redor. Portanto, as polícias, quando surpreenderam o Virgulino, o grupo, né, do Virgulino, né, do Lampião, as polícias de Sergipe, Alagoas e Bahia, que surpreenderam ali, aquele grupo ali, o Virgulino já estava muito bem posicionado no lugar dele, desculpa aí, sabia que era simplesmente pegar um revólver, que ele tinha bastante arma e munição, dar um tiro na cabeça, desculpa, e eliminar com a vida dele, deixar todo mundo na dúvida. Só isso, certo? Então, esse é o meu entendimento. Virgulino preferiu a morte, a entregar-se e a deixar que qualquer outro o executasse. Ele não faria isso, porque era da índole dele, da personalidade psicopática do Virgulino, resistir até a última. Como ele não tinha mais o que fazer, aí ele atira em si mesmo, ok? Esse é o meu ponto de vista e a conclusão que eu chego, depois de escutar a todos, assistir digamos assim, aos vídeos, aos depoimentos não é depoimento, porque ninguém dá depoimento fora da polícia, tem depoimento são os policiais que colhem, que fazem, que escutam, né, fazem a oitiva, e isso é um depoimento na frente do juiz, de uma autoridade, né? Mas o Paulo Gastão perguntou, né? O Virgulino se entregaria? Aí ele disse, não, o Candeeiro, não, ele jamais faria isso, né? E ele não queria jamais ser visto como que ele não chegaria a ser covarde, né? Porque covardia para psicopatas também é uma coisa que não existe, né? Mas ele não daria o gosto para ninguém o executar ou prender. Imagina o Lampião algemado. Imagina, gente, ele não faria isso. Ele não faria, não, ele não consentiria isso, né? E ele usaria de todas as armas, de tudo que ele conseguisse fazer, ou para fugir, né? Ou preferiu a morte.